Nessa oportunidade, eu quero falar de como aconteceu de eu me tornar um ministro viajante e como foi, a minha experiência com esse privilégio de poder visitar as congregações e realizar assembleias. Como qualquer coisa que a gente não está acostumado, o início é sempre muito difícil. Para começar, vou falar de coisas que tive que aprender. Primeiro, datilografar os relatórios em uma máquina de escrever. Naquele tempo eu não tinha muita experiência, então ficava catando milho, né? Mas com o tempo a gente vai treinando. Depois também veio o desafio de poder, de precisar, né, preparar sempre discursos para fazer para a congregação. Naquele tempo começava na terça, tinha um discurso, e na quinta outro, e no domingo ou no fim de semana outro discurso, né? O público e um final. Então tinha que preparar três discursos. Primeiro na terça era o discurso inicial, né? E, e aí tinha a escola e, e mais um, aliás, tinha a escola e mais um discurso, né? E na quinta tinha o estudo de livro reduzido, continue nas coisas que aprendeu, por perguntas e respostas, e mais um discurso de serviço. E depois, no final de semana, o discurso público, o estudo da sentinela reduzido e mais um discurso de serviço. Então, eram três discursos de serviço, mais as perguntas que a gente fazia para a congregação. De assuntos que tinha acontecido, tinha publicado recentemente, né? Para ver se os irmãos realmente estavam bem familiarizados com as últimas informações. Então, isso até que não foi muito problemático, né? Foi razoável, né? Mas a primeira assembleia minha foi em Três Corações. Só que antes de realizar essa assembleia, eu fui convidado a fazer um curso de viajante em Betel. Então, fui para lá, né? No início do ano de 82. E quando eu voltei, então, tinha uma assembleia já programada. O anterior viajante tinha deixado tudo prontinho, né? Era só realizar a assembleia, parecia fácil, né? Só que a gente não contava que aconteceu uma tempestade, um temporal com fortes ventos e destruiu tudo aquilo que os irmãos tinham montado, palco, né? Tudo, naquelas barracas de lanche, de cozinha, porque naquele tempo fazia almoço, né? Destruiu tudo. E aí, então, os irmãos, isso foi de madrugada, né? Mais ou menos por volta de 5 às 6 da manhã. E então, quando os irmãos chegaram lá no local, no estádio, né? Elias Arbex, e aí estava tudo destruído. Então, os irmãos correram para recuperar, refazer todo aquele trabalho. Então, foi uma coisa difícil, né? Complicada. Mas os irmãos conseguiram, né? Só que naquela peleja, aquela luta, né? Para remontar tudo. Aí o superintendente de distrito chegou perto de mim e falou assim: irmão, eu acho que nós não vamos conseguir realizar essa assembleia hoje. Falei: vai sim. Não, hoje já são quase, está na hora praticamente de começar a assembleia e está tudo quebrado aí, tudo ainda em conserto. Não, irmão, falei: nós vamos começar a 1 hora da tarde, porque eu preenchi o formulário e escolhi a opção de começar não 15 para as 10, mas às 13 horas. Ah, graças a Deus. Ah, então, e realmente deu tempo, né? Porque se tivesse feito diferente, foi Jeová que me orientou, né? Mas era o medo meu, né, de não conseguir fazer as coisas a tempo e, e a ajuda de Jeová, claro, né? E aí a gente fez a assembleia, deu tudo certo, foi bom, né? Os irmãos trabalharam muito bem, e aí, no final das contas, o único problema era lidar com muita lama, né? O local estava todo cheio de lama. Mas tudo bem, então, terminamos a assembleia, né? E fizemos, então, era 2 dias, né? Sábado e domingo, terminou, tudo bem, né?
Então as coisas aconteceram de modo que eu fiquei aliviado. Bom, aí então veio a segunda assembleia. Na segunda assembleia, eu também não tinha muita experiência, né? Naquele tempo servíamos refeições e eu então, querendo economizar, fiquei sabendo que havia sobrado, né? Tinha muita sobra na, na assembleia anterior. Aí falei, então reduz bastante aí o alimento, né? O almoço. Faz pouco almoço, faz menos, né? Corta pela metade. Só que, e aí então aconteceu algo também meio atrapalhado. Porque a fila que apareceu para a refeição era enorme, era gigante. Mas não tinha comida. E a cozinheira, então, vendo aquela fila, desmaiou. Ai, meu Deus, quando eu fiquei sabendo, fui lá e vi que a irmã estava lá sendo socorrida. Eu falei, por quê? Ah, porque ela viu aquela fila e não tinha comida suficiente, ela desmaiou. Ah, eu peguei, cheguei em casa assim um pouco triste, meio decepcionado. Falei, ai, Jeová, né? Eu acho que é melhor eu desistir desse trabalho. Eu não tenho qualificações para isso. Bom, então eu escrevi para a Betel dizendo que achava melhor continuar como pioneiro, estava solicitando isso, porque houve muitos contratempos, muitas dificuldades. Eu achava que eu não tinha treinamento nem habilidade suficiente para isso. Só que aí Betel, então, mandou, né, um irmão me treinar. Na outra assembleia, aí nós realizamos uma assembleia em Varginha, isso no ano de 1982, né? E aí eu recebi a visita do irmão Putic, né? Ele e a esposa. Então ele foi muito amoroso comigo, né? Só que ele chegou me perguntando, né, irmão, na terça-feira reuniu comigo. O irmão tem tudo aí esquematizado? Falei, irmão, as designações está tudo feita, né? Todo mundo que as partes já foram enviadas, os irmãos já receberam, né? Então, está todo mundo aí, checamos tudo, vai tudo correr bem. Falei, não, eu quero saber o seguinte, o irmão tem aí o script do programa, né? Eu quero dizer, o esboço do presidente, né? Dos presidentes. E eu falei, não tenho não, irmão. E o organograma da Assembleia, o irmão tem o organograma da Assembleia? Eu falei, irmão, nem sei o que que é isso. Não tenho a menor noção do que é. Ele falou, não, tudo bem, né? Daí ele reuniu, então me deu alguns conselhos, sugestões e tudo. Depois ele pegou as pastas dele do distrito e falou, irmão, tire xerox de tudo isso aí. Isso depois da Assembleia, né? Tire xerox de tudo isso. Aí nós fomos visitar, então, a, uma congregação após, né? E então eu realmente lá naquela congregação, na cidade de Itajubá, eu pude tirar xerox, porque ela tinha muita faculdade, o Xerox, o Xerox era muito baratinho, né? Então eu fui e tirei bastante xerox de tudo aquilo, né? As cartas, como é que escrevia as cartas para as congregações, e o que esperava receber dos irmãos, né? Tudo aquilo que eu precisava para ter uma boa visita. Muito bem, então fizemos também, foi muito bom, né? Foi muito amoroso, muito paciente comigo, me deu bastante sugestões, orientações. Aí no final da visita ele me pegou também uma peça, né? Podemos dizer assim, ou me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. É que no final os irmãos perguntaram assim, irmão, qual é a despesa de vocês, né? Aí nós falamos, não tivemos despesa nenhuma, não, tá tudo ok, né? Não, mas a gente gosta de dar uma ajuda. Aí lá o ancião veio e me deu uma certa quantia de dinheiro, eu peguei. Só que quando foi dar para o irmão, ele falou, não, nós não recebemos, não recebeu nada, não. A associação já cuida disso, né? Não precisa se preocupar com dinheiro para nós. Aí eu fiquei com a cara grande, não sabia se devolver o dinheiro ou não. Mas aí eu aprendi uma lição muito interessante, que a gente não pode se vender, né? Depois ficar em dívida com o irmão, depois, tem que
dar um privilégio para esse irmão, porque ele foi tão bondoso comigo, né? E aí, então, quando os irmãos perguntavam se eu tinha alguma despesa, não, não tenho despesa nenhuma, não. A despesa que a gente tem, a associação, ela repõe, né? E então não tem necessidade nenhuma dos irmãos darem nada para nos ajudar, está tudo ok, tudo bem, né? Então, isso foi assim, aquele circuito que eu estava, o MG9, que era todo o sul de Minas, né? Pegava 27 cidades, cada cidade era uma congregação apenas. Algumas grandes, outras pequenas, outras até grupos. E aí, então, eu aprendi isso, né? E vi que realmente era importante isso. A gente não ter obrigação, né, de tratar bem ou dar designações para ninguém porque foi bondoso ou deu alguma ajuda financeira, né. Eu achei isso, eu levei para a minha vida toda como viajante. Depois, é claro que algumas congregações a gente não tinha como, né, não aceitar. Os irmãos falaram: "Não, se você não aceitar, é uma desfeita para a gente. Nós vamos ter isso, irmão, como uma desfeita, né? Então, o irmão não vai fazer isso com a gente." Aí era obrigado a aceitar. Mas, na maioria, a gente sempre teve isso em mente.